México, 3 Copas do Mundo. Mas o que existia antes do futebol? É essa a história que eu vou te contar hoje. O México está prestes a se tornar o único país a sediar 3 Copas do Mundo. 1970, 1986 e agora em 2026. Desta vez, dividindo a sede com o Canadá e Estados Unidos. E não é coincidência que o lendário Estádio Azteca carrega esse nome. Ele presta homenagem à civilização que dominou aquela região antes da chegada dos espanhóis. Aproveitando esse momento histórico, vamos mergulhar na fascinante história do México, um país que é hoje a segunda maior nação católica do mundo, superado apenas pelo Brasil. Grosso modo, a história mexicana pode ser dividida em 3 grandes fases: o Império Azteca, a Nova Espanha e o México independente. A atual cidade do México foi outrora Tenochtitlan, fundada pelos mexicas em 1325. Esse povo havia migrado de outra região, se estabeleceu na área e, ao se aliar a outros 2 povos, formou o que chamamos de Império Azteca, uma confederação que dominou vasta extensão do território mexicano, subjugando violentamente tribos vizinhas. No auge, o império pode ter atingido cerca de 8 milhões de habitantes, possivelmente o dobro da população do Império Inca. Tenochtitlan, a capital, tinha entre 200 e 300 mil habitantes, maior do que qualquer cidade europeia da época. Quando Hernán Cortés, o espanhol, chegou, não encontrou qualquer coisa. Encontrou um império altamente organizado. O próprio Cortés escreveu ao imperador Carlos V dizendo que a feira de Tenochtitlan era a mais organizada que já havia visto. E eu vou te mostrar alguns destaques. Comércio desenvolvido com moeda baseada em grãos de cacau. 40 grãos compravam um peru. Comerciante de longa distância que também funcionavam como espiões do império. Sofisticados sistemas de aquedutos e irrigação. Educação obrigatória, segmentada por especialidades: guerra, comércio, rituais, astronomia. E a cereja do bolo da engenharia azteca, as chinampas. Lembra que eu mencionei que Tenochtitlan era construída sobre uma ilha rodeada por uma lagoa com outras ilhas ao redor usadas para agricultura? Pois é, essas ilhas não eram naturais. Elas eram construídas pelo homem e têm um nome: chinampas. A palavra vem do nahuatl chinampan, que significa as cercas de canas. Funcionava assim: os astecas empilhavam camadas de vegetação aquática, lama e terra dentro das lagoas rasas, criando parcelas retangulares artificiais, espécies de ilhotas compridas e estreitas cercadas por canais. Imagine uma horta flutuante, só que construída com a precisão de engenheiros. O sistema era genial por vários motivos. A lama do fundo dos canais era periodicamente retirada e usada como adubo natural, fertilíssima. As raízes das plantas nas bordas ajudavam a fixar e estabilizar a estrutura. Os canais entre as chinampas serviam tanto para irrigação quanto para transporte de alimentos. Era possível cultivar o ano inteiro sem depender de chuva. No auge, as chinampas chegavam a cobrir cerca de 9.000 hectares no Vale do México, abastecendo uma cidade de 200.000 pessoas. Uma solução agrícola tão eficiente que parte dela existe até hoje, preservada em Xochimilco, Patrimônio Mundial da Unesco. Se um dia você for ao México, vale muito a visita. O Império Azteca ficou marcado por praticar sacrifício humano sistemático em escala sem precedentes na história documentada.
não era algo esporádico. O calendário religioso previa rituais praticamente diários, e nas grandes cerimônias podiam ser sacrificadas centenas de pessoas. Os militares eram treinados para capturar inimigos vivos destinados ao sacrifício. As vítimas eram mortas no topo das pirâmides, com o coração extraído ainda batendo. Os crânios eram coletados e expostos em grandes estantes rituais. Havia rituais específicos para cada divindade. Para o deus Sol, o sacrifício mais comum, a extração do coração. Para o deus da chuva, sacrifício de crianças, pois seu choro era visto como presságio de chuvas. Para outro deus, o Xiptotec, a vítima era esfolada viva e o sacerdote vestia sua pele. Havia também canibalismo ritualístico. O guerreiro que capturava a vítima realizava um banquete cerimonial com familiares. Nas feiras existia comércio de carne humana. E como Cortés venceu um império? Com apenas 500 a 600 homens, Cortés conseguiu o que parecia impossível: derrotar um império de milhões. Qual foi o segredo? Alianças com as tribos subjugadas, que não suportavam mais pagar tributos, enviar pessoas para sacrifícios e morrer nas guerras intermináveis dos astecas. Fundamental nesse processo foi Lamelinche, uma indígena bilíngue que atuou como intérprete e articuladora política. O último imperador azteca foi Cuauhtémoc. Difícil dizer se a pronúncia está correta. E em 1521, Tenochtitlan caiu, encerrando o Império Azteca. Logo após a conquista dos espanhóis, uma devastadora epidemia dizimou a população indígena, que restara. Em algumas regiões, até 90% da população morreu. Esses povos não tinham anticorpos contra as doenças europeias. Essa foi, proporcionalmente, a maior epidemia da história da humanidade, superando a peste negra e a gripe espanhola, em termos de percentual da população atingida. Um fato pouco divulgado. Durante a epidemia, frades franciscanos, dominicanos, agostinianos e jesuítas arriscaram a própria vida para tratar, consolar, batizar e dar extrema unção aos doentes. Construíram hospitais, escolas e bibliotecas, aprenderam as línguas locais e realizaram um imenso trabalho de caridade. Nesse contexto de devastação, surgiu a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, um evento que transformou a história do México para sempre e impulsionou conversões em massa ao catolicismo. A Nova Espanha, assim chamada, tornou-se a colônia mais próspera da história. Seu território incluía o México, boa parte do oeste dos Estados Unidos, Califórnia, Texas e Novo México, e o Caribe, partes da Venezuela e até as Filipinas. Por meio das Filipinas, estabeleceu-se o famoso Galeão de Manila, uma rota comercial que ligava China, Manila, México e Espanha. A prata mexicana era moeda corrente na China. A cidade do México tornou-se a maior e mais próspera cidade das Américas. No século XVIII, com a chegada da dinastia Bourbon à Espanha, vieram reformas centralizadoras marcadas pelo regalismo, uma tentativa de subordinar a Igreja ao Estado. Em 1767, os jesuítas foram expulsos da Nova Espanha em menos de 2 dias. Isso gerou enorme ressentimento na classe crioula, filhos de espanhóis nascidos na América, que era muito ligada aos jesuítas e havia perdido poder político com as reformas. Essa animosidade seria combustível para o processo de independência. Aí, em 1810, o México se tornou independente. Só que antes disso, teve Napoleão no meio do caminho. Sim, aquele Napoleão, o corso atrevido
que botou a Europa em polvorosa. Por isso, antes de falar da independência do México, precisamos entender o que aconteceu, porque foi lá que a faísca acendeu. Napoleão Bonaparte, aquele senhor baixinho com um complexo de grandeza que não era proporcional à sua altura, havia assumido o controle da França em 1799. A Espanha era aliada da França, mas Napoleão via a monarquia espanhola como decadente e de segunda classe. E quando ele decidia que algo precisava mudar, ele não exatamente pedia licença. A situação na família real espanhola não ajudava. O rei Carlos IV e seu filho Fernando VII viviam em conflito aberto. O filho chegou a conspirar contra o próprio pai. Uma novela das 8 com coroa. Napoleão aproveitou o caos. Em maio de 1808, convocou pai e filho para Bayona, na França, e os obrigou a abdicar do trono espanhol. Os dois assinaram, os dois foram para o exílio. E Fernando VII, humilhado, passou a bajular Napoleão mesmo depois de tudo isso. Com o trono vago, Napoleão fez o que todo irmão mais poderoso faria. Deu o emprego para um parente, seu irmão mais velho, José Bonaparte, que já havia sido rei de Nápoles, foi instalado como rei da Espanha em junho de 1808. O problema? Ninguém na Espanha pediu isso e ninguém na América Espanhola aceitou. Quando a notícia chegou às colônias, foi um choque sísmico. Responder a um Bourbon espanhol era uma coisa. Responder ao irmão do Corso, que acabou de tomar a Europa inteira, isso era outra história completamente diferente. E aqui é que o efeito dominó começa. Da crise da coroa espanhola, nascem os movimentos de independência em toda a América Latina, incluindo o México. O grito de Dolores e a independência aconteceu. Foi assim. Em 1810, o padre Miguel Hidalgo lançou o famoso Grito de Dolores, curiosamente invocando o nome do rei Fernando VII e a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. O processo foi longo, violento e complexo, durando 11 anos, com mais de 100 mil mortos. Um ponto crucial, frequentemente distorcido. Não foi uma luta de indígenas e mestiços contra uma elite europeia. Havia indígenas e crioulos dos dois lados. Muitas lideranças indígenas defenderam ativamente a coroa espanhola, pois esta garantia seus direitos e terras comunitárias. Um detalhe surpreendente da independência. A independência foi consolidada por Agustín de Iturbide, com o chamado Exército das Três Garantias: manutenção da religião católica, igualdade para todos, indígenas, mestiços e brancos, e estabelecimento de uma monarquia no México. Isso mesmo, o México tornou-se independente da Espanha e instalou uma monarquia. Parte da elite crioula queria se separar justamente porque a Espanha havia se tornado liberal demais. A independência, em parte, foi uma reação antiliberal, o que derruba boa parte do que é ensinado nos livros. Agustín tornou-se Agostinho I, primeiro imperador do México, mas seu reinado foi breve. Ele abdicou, foi exilado, voltou e foi condenado à morte. A república que se seguiu foi marcada por instabilidade extrema. O México chegou a ter cerca de 50 presidentes em poucas décadas. O general Santa Anna foi presidente por 11 vezes, oscilando entre liberais e conservadores. Se você acha que a política brasileira é bagunçada, dê uma olhada na história mexicana e respire fundo. Nesse caso, o México perdeu a guerra contra os Estados Unidos e com ela aproximadamente 50% do seu território, incluindo Texas, Califórnia e Novo México. Uma ironia cruel: a Califórnia foi incorporada aos Estados Unidos em 1849, o mesmo ano da descoberta do ouro. Vocês acham que os Estados Unidos já sabia disso?
O México perdeu a terra e o tesouro que estava dentro dela. Tragicamente, a independência piorou a condição dos indígenas. As garantias dadas pela coroa espanhola desapareceram. As terras comunitárias foram transformadas em haciendas, propriedades particulares de uma elite de latifundiários, famílias ricas ou da Igreja Católica. E muitos indígenas caíram em regime de servidão por dívidas, um sistema perverso em que o trabalhador nunca conseguia quitar o que devia ao fazendeiro. Entre 1864 e 1867, Napoleão III articulou a instalação de um segundo império no México, colocando no trono o arquiduque austríaco Maximiliano I, primo do imperador D. Pedro II do Brasil. Curiosamente, Maximiliano adotou políticas liberais, desagradando os próprios conservadores que o apoiaram. Napoleão III foi sobrinho de Napoleão, aquele que botou o irmão no trono. Com o fim da Guerra de Secessão Americana, em 1865, os Estados Unidos pressionaram a França a se retirar. Maximiliano foi preso e executado. Sua esposa, Carlota, foi pessoalmente a Paris pedir ajuda a Napoleão III, que a recusou. Ela enlouqueceu e nunca recuperou a sanidade. Benito Juárez governou o México por 14 anos, tentando implementar reformas, mas a instabilidade continuava. Foi sucedido pelo general Porfírio Dias, que governou do final do século XIX até 1910 sob influência do positivismo, com o lema Ordem e Progresso, o mesmo do Brasil. Então, não. O Brasil não foi o único a aderir ao positivismo. Dividimos essa fase com os mexicanos. Ao menos em algo a gente se entende. O porfiriato trouxe ferrovias, industrialização e crescimento econômico, mas também censura, repressão política e aprofundamento da miséria indígena. Em 1910, eclodiu a Revolução Mexicana com figuras lendárias como Pancho Villa, o caudilho do norte, e Emiliano Zapata, o caudilho do sul. Porfírio Dias foi ao exílio. O México entrava em uma nova e turbulenta fase de sua história. O México é um país de camadas, civilizações milenares, engenharia que desafiou a natureza com chinampas flutuantes, conquista brutal, epidemias devastadoras, fé que transformou nações, riqueza extraordinária, independência paradoxal, imperadores importados da Europa e revoluções sem fim. Uma história densa, complexa e absolutamente apaixonante. E agora, em 2026, esse país recebe pela terceira vez o maior espetáculo do futebol mundial. 3 Copas. Nenhum outro país sediou a Copa 3 vezes. Então, da nossa parte, muita sorte ao México em 2026. Vocês merecem cada minuto dessa festa. Construíram uma história que daria série de 10 temporadas na Netflix. Agora, dito isso, sorte ainda mais para o Brasil, porque a gente está aqui esperando o Hexa faz tempo e não viemos até aqui para passear. O México teve 3 Copas em casa e nenhuma como campeão. A gente foi campeão na casa deles em 1970. Então, com todo respeito e carinho pelos nossos amigos mexicanos, a taça já tem endereço. Se você curtiu esse mergulho na história do México, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que acha que a história é chata, porque claramente ele nunca viu direito o que aconteceu por lá. Até o próximo episódio.